Bom dia. Sétima sessão extraordinária de 2023, 15 de março de 2023. Registra-se em ata a ausência da vereadora Sandra Martins, do vereador Alexandre, do vereador Zé França, com prévia justificativa. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando nossos trabalhos às 11h15. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Solicito ao vereador Davi Marques que proceda com o texto bíblico e que todos nós ouçamos em pé. Bom dia a todos. Provérbios 21, do 1 ao 5. Como os ribeiros de águas no pé do hortelão, assim está o coração do rei na mão do Senhor. Onde quer, inclina-o. Todo o caminho do homem é reto em sua própria opinião, mas o Senhor pesa os corações. Praticar o direito e a justiça é ao Senhor mais agradável que os sacrifícios. Ativez de olhos, orgulho de coração e pensamento de ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente certamente produzem lucro, mas todo aquele que se apressa como um enlouquecido certamente empobrecerá. Convoco o senhor Daniel para secretariar os trabalhos. Convido o vereador José França para se fazer presente aqui no seu assento. Passamos para o expediente da sétima sessão extraordinária de 2023. Procedimentos para a votação de veto. A votação do veto será efetuada conforme preconiza o regimento interno, artigo 221, inciso 3º. O veto terá o trâmite determinado pela lei orgânica do município e terá deliberação única e obrigatória. Lei Orgânica, artigo 51, parágrafo 5º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara mediante votação secreta. Regimento interno, artigo 217. A votação, quando secreta, procederá-se em cabine indevassável por meio de cédulas oficiais pelos próprios votantes, sendo recolhida em urna colocada junto à mesa da presidência. Regimento interno, artigo 217, parágrafo 3º. A apuração será feita por 2 escrutinadores, anotada pelo segundo secretário e proclamada pelo presidente. Regimento interno, artigo 218. Havendo empate nas votações secretas, ficará a matéria para a sessão seguinte, seja ordinária ou especialmente convocada como extraordinária, reputando-se rejeitada se persistir o empate. Solicito o senhor secretário que proceda com a leitura do veto total ao projeto de lei do Legislativo número 40 de 2022. Senhor presidente, o veto total ao projeto de lei legislativo número 040/2022, de 8 de dezembro de 2022, o chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência legalmente prevista pela Lei Orgânica Municipal, comunica a Vossa Excelência que decidiu vetar integralmente o projeto de lei do Legislativo 040/2022, que autoriza o Poder Executivo a implantar programa municipal de apoio ao pequeno e médio produtor rural no município de Guarantã do Norte, da outras providências. Aprovado por este Poder Legislativo na sessão plenária do dia 6/2. Isso porque a lei, da forma que foi proposta, implicará na prática do ato de improbidade administrativa, tendo em vista não ter sido criada como política pública, tampouco a forma de seleção dos beneficiários com respeito ao princípio da isonomia.
A propósito, veja-se como se posiciona a jurisprudência a respeito do tema. Senhores vereadores, todos nós temos consciência de todo o tema. Eu peço para dispensar a leitura das explicações contidas no projeto. Os vereadores concordam em eu não fazer a leitura? Uma vez que todos nós temos consciência já do que foi escrito, já tivemos tempo hábil para poder ver? Os vereadores que concordam que não seja feita a leitura permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Prossiga, vereador Davi. Senhor presidente, assim sendo, finalizo a leitura do processo encaminhado através da Câmara dos Vereadores, mostrando o real teor do processo. O veto é posto em discussão. Conceda a palavra ao vereador Zilmar Assis de Lima. Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, não venho aqui defender a permanência desse veto. O meu voto vai ser para derrubar o veto e vou dizer o porquê, senhor presidente. Como eu sou um vereador, eu ando muito na zona rural e eu conheço a dificuldade de cada cidadão, cada cidadã que mora no campo e que precisa de um apoio do poder público lá na sua propriedade. Portanto, a justificativa desse projeto é um projeto inconstitucional e nós não tivemos aqui também um parecer jurídico desse poder. Então, aqui eu vou deixar o meu voto e também aberto aí para que cada vereador faça o seu voto como achar que deve ser feito. Convoco os dois escrutinadores que ficarão responsáveis pelo acompanhamento da votação e contagem dos votos. Convoco a Nayara e o Rivalino. O veto está em votação. A votação será por ordem alfabética. Sendo assim, convoco o vereador Davi Marques. Convoco o vereador Demilson. Convoco o vereador José Ferreira de França. Convoco o vereador Silvio Dutra. Convido o vereador Zilmar para assumir os trabalhos. Convoco o presidente Valcimar. Convoco o vereador Walter Neves de Moura. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima.
fiscais podem fazer a contagem. Convido os vereadores que queiram acompanhar a contagem. Votos favoráveis ao veto, 5. Votos contrários ao veto, 2. Portanto, o veto ao projeto é mantido. Quando vocês assinam lá, a gente só vai prosseguir o próximo. Então vai. Vão trocando. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do veto total ou ao projeto de lei do Legislativo número 041 de 2022. Senhor presidente, veto total ao projeto de lei legislativo número 041/2022, de 23 de dezembro de 2022. O chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência legalmente prevista pela Lei Orgânica Municipal, comunica a Vossa Excelência que decidiu vetar integralmente o projeto de lei do Legislativo 041/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, ou seja, os ACS, e aos agentes de combate às endemias, ACE, e da outras providências, aprovado por esse Poder Legislativo na sessão plenária do dia 23 de 12 de 2022. Isso porque tal pretensão legislativa traz expressamente previsto que o município de Guarantã do Norte efetuará pagamento aos agentes comunitários de saúde, ou seja, ACS e aos ACE, e assim sendo, deste modo, incuso reconhecer que tal proposta legislativa está a instituir despesa para o Poder Público Municipal, cujo fato implica o reconhecimento de sua inconstitucionalidade formal e desrespeito às disposições do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, conforme se verá adiante. Da inconstitucionalidade formal, o artigo 195, parágrafo único, inciso 1º da Constituição do Estado de Mato Grosso, prevê que compete privativamente ao prefeito a iniciativa de matéria orçamentária e tributária no âmbito municipal in verbis. O prefeito, artigo 195, o prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. No parágrafo único, são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponha sobre matéria orçamentária e tributária. Senhores vereadores, eu peço a dispensa da leitura de todo o processo encaminhado através do Executivo, uma vez que todos já têm em mãos e já teve ciência do teor. Vereador Silvio. Oi. Presidente, como autor da matéria, eu peço para que seja feita a leitura da mensagem justificativa colocada pela jurídico da Prefeitura. Nós, vereadores, temos conhecimento, já por ter tempo hábil com essa mensagem justificativa em mãos, mas os que estão presentes não tiveram acesso a essa mensagem justificativa. Então, eu peço para que os senhores votem favorável para que seja feita a leitura. Fazer leitura, senhor presidente. Fazer leitura. Os vereadores que concordam que seja feita a leitura, se manifestem, os contrários permaneçam como estão.
Obrigado. Assim sendo, nessa disposição está inclusa a competência reservada do Poder Executivo, bem como a usurpação da competência pelo Legislativo Municipal, previsto no artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, conforme orienta a jurisprudência, senão, veja-se, ação direta de inconstitucionalidade, município de Alta Floresta, lei autorizativa, dispositivo da lei que autoriza o prefeito municipal a conceder isenção fiscal, benesse fiscal, instituída por iniciativa parlamentar em matéria de impacto na lei orçamentária, artigo 1, 3, 4 e 5 da Lei Municipal 1593 de 2008, violação da cláusula de reserva da iniciativa do Poder Executivo Municipal para legislar sobre o orçamento do município, procedentes nos STF. O fato de ser autorizativo ou dispositivo de lei impugnado não modifica o juízo de sua validade ou invalidade, por eventual vício de inconstitucionalidade. Precedentes do STF nas representações 686/GB e 993/RJ. A competência para legislar sobre matéria tributária e financeira é concorrente também no âmbito municipal, mas para a matéria orçamentária há a competência exclusiva do Poder Executivo do município, nos termos do artigo 95, parágrafo único, inciso 1, primeira parte da Constituição Estadual e artigo 165 da CF/88, ação direta em inconstitucionalidade procedente, José Tadeu Curi. Órgão especial julgado em 22 de janeiro de 2009, publicado no DGE 18 de 2 de 2009. Ação direta em inconstitucionalidade nos artigos 4, 6, 7, 8, parágrafo 1 do artigo 11, 12, 16, inciso 1 e 2º, 17, 18, 19, 20 e 24, todos da Lei Municipal 2.911/2019, alterado pela Lei Municipal número 2.960/2019, de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Norma originária do Poder Legislativo, criação de atribuições e funções aos órgãos da administração pública, pretexto de inconstitucionalidade, matéria reservada à iniciativa do chefe do Poder Executivo, violação do artigo 195, parágrafo único, inciso 3º da Constituição Estadual, usurpação e incompetência, princípio da separação e independência entre os poderes de inconstitucionalidade formal liminar concedida, segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o Legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo Municipal, ou seja, ao prefeito, está patente o vício de iniciativa, que, com substância, inconstitucionalidade formal subjetiva. Órgão especial, civil, Rui Ramos Direito, Ribeiro, órgão especial julgado em 3 de 2 de 2020, publicado DGE 19 de 2 de 2020. Portanto, existem múltiplas teses de inconstitucionalidade que podem conduzir ao reconhecimento da total incompatibilidade no ato normativo impugnado com a Constituição Federal, da violação do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, a ausência de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição legislativa, inconstitucionalidade formal. O artigo 113, no ato das disposições constitucionais transitórias, em redação atribuída pela Emenda Constitucional número 95 de 2016, prevê in verbis, artigo 113, a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Conforme se pode depender do processo legislativo que resultou na aprovação do projeto de lei do Legislativo 041/2022, não houve estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, do que decorre por vício formal a absoluta inconstitucionalidade da forma impugnada. Portanto, a par dos problemas da eficácia, toda a tramitação legislativa em comento é deficiente sobre o ângulo da sua legitimidade constitucional. Por amor aos debates, saliento que ainda que tente justificar que no mencionado projeto de lei ou não se encontra compreendida nenhuma situação de obrigatoriedade, sem dúvida nenhuma, faz-se presente a criação de um programa. Porém, como se sabe, a instituição de programas do governo, a atribuição do chefe do executivo, o estabelecimento de ações governamentais deve ser realizado pelo Poder Executivo, pois a implantação e execução de programas na municipalidade constitui atividade puramente administrativa e típica de gestão, logo inerente à chefia do Poder Executivo.
Assim, cabe exclusivamente ao chefe do Executivo, no desenvolvimento de seus programas de governo, eleger prioridades e decidir se executará esta ou aquela ação governamental, seja aqui ou acolá, seja de forma ou de outra, seja por um breve período ou por um prazo mais longo, definindo, dentre outros pontos, as metas a serem cumpridas e a clientela a ser atendida. Como gestor do município, é reservada ao prefeito a incumbência da condução das políticas públicas. Nesse sentido, há que se ressaltar a distinção cristalina entre as funções da Câmara e do prefeito, marcada por Hélio Lopes Meireles. A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do município e a conduta dos municípios, no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração, não executa obras e serviços públicos, dispõe unicamente sobre sua execução, não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura, edita tão somente preceitos para sua organização e direção, não arrecada nem aplica as rendas locais, apenas institui ou governa o município, mas regula e controla a atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito. Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva do prefeito. O Legislativo delibera e atua com caráter regulatório genérico e abstrato. O Executivo consubstância os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos da administração. Assim, tem-se que os atos de mera gestão da coisa pública sujeitam-se única e exclusivamente ao julgamento administrativo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cuja prática não se sujeita à oitiva, autorização ou controle prévio do Legislativo, Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão de controle externo. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 2.974, 11 de 2 de 2010, no município de Carapicuíba, na iniciativa parlamentar promulgada pelo presidente da Câmara Municipal após ser derrubado o veto do Alcaide, que dispõe sobre a utilização de materiais de expediente confeccionados em papel reciclado pela administração pública municipal, conforme especifica. Somente ao prefeito a quem compete a exclusiva tarefa de planejar, organizar e dirigir os serviços de obras de municipalidade, que abrangem também as compras a serem feitas para o município. Pode propor lei prevendo a utilização de papel reciclado para prover a confecção dos impressos da administração pública, violação dos artigos 5º, 25, 47, 2º e 14º e 144 da Constituição Estadual, ação procedente, Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 3 de 11 de 2010, reveria Palma Bisson. A matéria também se insere no rol que se convencionou chamar de reserva de administração sobre o princípio de constitucional da reserva de administração. É pertinente a citação de trecho do seguinte acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas exclusiva à competência administrativa do Poder Executivo. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa o comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultravires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar nos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. Portanto, a instituição de programas do governo compete ao chefe do Executivo, que, sequer necessita da edição de uma lei para tanto, por tal motivo, o autógrafo submetido à análise carece de viabilidade jurídica, não merecendo prosperar. Essas, senhor presidente, são as razões que o levaram a vetar o projeto de lei legislativo 041/2022, as quais são submetidas à apreciação dos membros dessa Casa de Leis. Guarantã do Norte, 11 de janeiro de 2023, por amor aos debates saliento, ainda que tente justificar que no mencionado autógrafo não se encontra compreendida nenhuma situação de obrigatoriedade, sem dúvidas nenhuma, faz-se presente a criação de um programa.
Porém, como você sabe, a instituição de programas do governo é atribuição do chefe do Executivo. O estabelecimento de ações governamentais deve ser realizado pelo Poder Executivo, pois a implantação e execução de programas de municipalidade constitui ativamente puramente administrativa e típica da gestão, logo inerente à chefia do Poder Executivo. Assim, cabe exclusivamente ao chefe do Executivo, no desenvolvimento de seu programa de governo, eleger prioridades e decidir se executará ou aquela ação governamental. Período por um prazo ou curto ou mais longo, definido entre outros pontos, as metas a serem cumpridas e a clientela a ser atendida. Como gestor do município, é reservada ao prefeito a incumbência na condução das políticas públicas e, nesse sentido, há que se ressaltar a distinção cristalina entre as funções da Câmara e do prefeito, marcado por Hélio Lopes Meirelles. A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isso é, de regular administração do município e a conduta dos munícipes, no que afeta os interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração, não executa obras e serviços públicos, dispõe unicamente sobre sua execução, não compõe nem dirige funcionalistas da Prefeitura, edita tão somente preceitos para sua organização e direção, não arrecada nem aplica as rendas locais, apenas institui ou altera tributos, autoriza sua arrecadação e aplicação, não governa o município, mas regula e controla a atuação governamental do executivo, personalizado no prefeito. Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva do prefeito. O legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato. O executivo, com substância, os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de administração. Assim, tem seus atos de mera gestão da coisa pública, sujeitam-se única e exclusivamente ao julgamento administrativo de conveniência e oportunidade do Legislativo, Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão de controle externo. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação direta em inconstitucionalidade, Lei número 2.974, 11/2010, do município de Carapicuíba, de iniciativa parlamentar promulgada pelo presidente da Câmara Municipal para ter derrubado o veto dos alcaides, que dispõe sobre a utilização de materiais de expediente confeccionado. Senhor presidente, essa leitura eu já fiz. Infelizmente, consta-se 2 vezes no mesmo projeto aqui. A matéria também se insere ao rol que se convencionou chamar de reserva de administração sobre o princípio constitucional da reserva de administração. É pertinente a citação de trecho no seguinte acordo preferido pelo Supremo Tribunal Federal. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa o comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultravires do Poder Legislativo, que pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar nos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. Portanto, a instituição de programas do governo compete ao chefe do Executivo que, sequer necessita da edição de uma lei para tanto e por tal motivo o autógrafo submetido à análise carece a viabilidade jurídica, não merecendo prosperar. Essas, senhor presidente, são as razões que o levaram a vetar o projeto de lei legislativo número 041/2022, as quais são submetidas à apreciação dos membros dessa Casa de Leis. Érico Estevam Gonçalves, prefeito municipal, Guarantã do Norte. O veto é posto em discussão. Com a palavra o vereador Silvio. De janeiro de 2023. 11 de janeiro de 2023? É. Oi. Senhores vereadores, 11 de janeiro de 2023. Essa foi a data onde a Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal fez esse parecer jurídico que, no meu ponto de vista, só quis dar uma aula para nós, querendo nos ensinar como trabalhar, sendo que cada um aqui dos senhores já sabe. De fato, o vereador ele não pode apresentar nenhum projeto onde ele cria ônus, cria despesa para o executivo. Mas nesse caso em específico, eu não estou criando um projeto que está gerando despesa ao gestor da cidade. Muito pelo contrário. Eu não estou também criando, conforme foi explicado nesse parecer jurídico, um programa. Esse programa já existe em âmbito federal. Também nessa justificativa feita pela Procuradoria,
ele diz, né, que não tem um impacto financeiro. Ora, eu não preciso de impacto financeiro, porque não está gerando receita. É um recurso que vem do governo federal específico para isso. Ponto. O prefeito não vai ter que tirar dinheiro dos cofres públicos da prefeitura municipal. Ainda no parecer jurídico, no 4º ponto, ele fala que tem vício de iniciativa. Não existe vício de iniciativa. Paraubépolis é um exemplo disso, onde foi apresentado lá e foi discutido, o prefeito vetou, os vereadores acompanhou o veto, não derrubou, simplesmente uma ACS entrou na justiça e conseguiu reaver o direito dela, certo? 5º, ele fala que os recursos podem ser usados por outros fins. Errado. Esse recurso do incentivo financeiro adicional, que é uma 13ª parcela para os ACS e ACE, é exclusivamente para isso. Não é para pagamento de folha, não é para aquisição de produtos para uso deles. É especificamente para isso. Essa recomendação da Procuradoria de Direito da Prefeitura, feita em 11 de janeiro de 2023, ela é posterior à decisão do STF. Recentemente, em dezembro, a ministra Rosa Weber, do STF, ela se posicionou favorável aos agentes comunitários de saúde e aos ACE. Então, todas essas adinhas são direto de inconstitucionalidades interpretadas e apresentadas na mensagem justificativa da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, cai tudo por terra. Vai se transformar em um efeito cascata. Todos os municípios que começarem a entrar com esse pedido do pagamento do incentivo financeiro adicional aos ACS e ao ACE, passarão a ser contemplados pela Justiça, porque a Suprema Corte Máxima, que é o STF, já decidiu que tem que ser pago, ponto. Por fim, nós temos portaria do Ministério de Saúde, que faz essas tratativas também, que pede para que os gestores paguem. Nós temos o STF, que também já tem esse posicionamento. Nós temos mais de 70 municípios só no estado de Mato Grosso, estou falando de Mato Grosso, não do Brasil, mais de 70 municípios que já pagam essa 13ª parcela, os ACS e o ACE, parcela única, uma vez por ano apenas no final do ano, certo? E outros municípios já estão dando entradas também. Então, o que me resta aqui é pedir para que os senhores, por favor, derrubem o veto do prefeito. Já tive 3 conversas com o prefeito falou, não, se você conseguir convencimento dos vereadores em derrubar, né, eu vou entrar com uma DIN, com uma ação direta de inconstitucionalidade, e a Justiça vai decidir. Eu falei, perfeito, se a Justiça decidir que não tem vista de iniciativa, você vai pagar? Vou pagar. Então, permita que o prefeito, né, venha recorrer, e posterior a essa decisão da Rosa Weber, a gente vem descobrir se é o Poder Legislativo que está com a razão, ou melhor, se é esse vereador que está com a razão, ou se é a Procuradoria Jurídica da Prefeitura. Os poderes têm que ser independentes, harmônicos entre si. Nós somos independentes, então peço o voto dos senhores para rejeitar o veto do prefeito, derrubar o veto do prefeito, e que a Justiça decida quem está com a razão. Por esse motivo, eu venho pedir o voto dos senhores para que derrubem o veto. Com a palavra o vereador Walter. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, como eu disse na sessão que foi apresentada a matéria, eu ia fazer algumas atividades para que eu pudesse chegar no entendimento do meu voto, senhor presidente. E eu venho aqui pedir a manutenção do veto do prefeito e vou dizer por quê. No dia 9 de janeiro, os agentes comunitários de saúde ligados ao Sindicato dos Servidores Públicos, com os agentes de combate à endemia, que são cerca de 40 aqui que assinam o documento, fez uma solicitação através do sindicato. E eu vou ler, senhor presidente. A discussão sobre direito ao incentivo financeiro previsto em lei federal sofre controvérsia em todo o país sobre seu pagamento. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, diante dessa celeuma, entendem que é necessária a intervenção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guarantã do Norte para a discussão sobre ou não da implantação do benefício. Obrigado, senhor presidente. Os servidores da categoria têm receio que a implantação, sem maior elucidação do cifrado benefício, passe a trazer prejuízos postos, e há temor da categoria que a implantação obrigatória desse benefício, a administração municipal, seja obrigada a rever continuidade da categoria nos planos de cargos de carreira. Ou seja, os ACS que estão aqui, que assinam, são lideranças
que já participaram e fazem parte do sindicato e fazem parte da Confederação Nacional, a qual a página da CONAX eu sigo ela e todos os dias eu vejo a atualização da sua página. Existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional desde 2020, eu vou citar aqui o 4040 de 2020, e eles estão esperando isso ser norteado, senhor presidente. E eu quero convocar os nobres colegas para manter o veto do prefeito, porque o papel do vereador é ouvir sim a sociedade, o papel do vereador é também seguir a mesma preocupação que eles têm e ouvir o sindicato da categoria, porque modesta parte nessa questão de saúde, eu tiro o chapéu para o atual presidente do sindicato, o Jean, porque ele é muito bom nessa questão, ele se aprofunda, tem uma boa assessoria jurídica, então eu quero seguir a preocupação dele e pedir a vossas excelências a manutenção do veto do prefeito a esse projeto, senhor presidente. Encerrei, meu filho. Encerrei, também. Encerrou? Com a palavra, o vereador Zilmar. Senhor presidente, nobres pares, eu também venho aqui pedir a manutenção do veto, senhor presidente. Haja visto que esse parlamento, essa Câmara, esse poder, nós temos que votar em prol da população. E aqui eu quero ver, aqui não sei se vai dar para ouvir, eu quero passar aqui um áudio de um ACS que trabalha na zona rural, senhor presidente. Vamos ver se consegue aqui ouvir o áudio aqui. Ô, Zilmar, beleza, Zilmar. Aqui tá bom, rapaz, e tá caindo água, hein? Hoje pegou firme a chuva aqui, choveu cedo, deu uma paradinha, agora tá derramando, mas tá bom demais. Então, Zilmar, inclusive sobre esse projeto, que eu acho que amanhã, 11 horas, novamente, aquele que o prefeito vetou lá do Silvinho, nós tivemos reunido, depois que foi enviado esse projeto aí para a Câmara, e foi votado e foi para o prefeito, nós tivemos reunido com o Jean, trocando uma ideia, o Jean, presidente do sindicato, e a nossa turma, para mim, que eu acho que a maior parte, quase todos os funcionários, os agentes de saúde que está cadastrado, né, está afiliado no sindicato, nós até fizemos um documento para nós é viável que não derruba o veto do prefeito, viu? Porque até nós temos carreira, tem outras vantagens. É isso aí, senhores. Como vocês ouviram aqui, pelo que o vereador Walter leu ali, a maioria dos ACS, não sei se não todos, são contrários esse projeto, senhor presidente. Então, portanto, eu acompanho aí o veto do Poder Executivo. Sim, pois não. Senhores, eu estou num grupo onde os próprios ACS criaram com 46 ACS. Eu pergunto para vocês, quantos estão filiados no sindicato do Jean? Se alguém souber me responder, eu vou agradecer. Tem assinatura de 40, inclusive dos que fazem parte do grupo do senhor. Perfeito, então. Desde a semana passada eles estão pedindo para mim criar argumentação para derrubar o veto. Então está havendo uma contradição nessa situação. Em relação a esse medo que foi imposto pelo sindicato, que eles podem perder o PCCS deles, pelo amor de Deus, o PCCS, ele é um direito adquirido. É um direito adquirido. Não é possível que o prefeito vai mandar aqui um projeto tirando os acessos do PCCS e esse Poder Legislativo vai seguir o que o prefeito quer. Aí sim os acessos têm que se preocupar. O incentivo financeiro adicional não tem nada a ver com isso, com o PCCS, entendeu? Então, assim, eu peço para que os senhores rejeitem o veto e respeitem o posicionamento dos senhores. Então, para finalizar, senhor presidente, como vocês viram aí, esse aqui foi apenas um áudio. Eu tenho mais aqui no mínimo 5 ligações de profissionais que trabalham nessa área. Então eu vejo o seguinte, como aqui mencionou muito bem o vereador Walter, a maioria dos profissionais que trabalham nessa área é contrário a esse projeto. Então aqui eu reafirmo aqui a minha posição com relação a esse projeto. Voto aí para a manutenção do veto, senhor presidente. Senhores vereadores, eu tenho um documento aqui do sindicato, vou ser bem breve, ao qual o sindicato, em reunião com os ACS e ACE, solicitam que nada seja feito sem que passe por esse sindicato.
o qual representa a categoria. E aqui eu tenho 62 pessoas, dessas quais 52 assinam o documento para que nada relacionado aos ACE e os ACS seja votado em relação a eles, que eles querem participar da discussão, que o projeto saia do executivo, passe pelo sindicato e chegue até o legislativo. Esse é o pedido do sindicato, ao qual... Senhor presidente, uma parte, por gentileza. Só para balizar esse documento, senhor presidente, quando, todos são sabedores, quando tem um projeto de interesse de todas as classes, essa casa praticamente lota. Todos são sabedores disso. E hoje não tem ninguém aqui para defender esse projeto, senhor presidente. Então, eu só quero dividir com vocês esse documento que chegou até a minha pessoa, encaminhado pelo sindicato e por 52 entre a ACS e a ACS que assinam o documento aqui também, para que nada seja feito em relação a essa categoria. O veto, convido os dois secretários para acompanhar a votação. Rivalino, a Raquel, a Nayara substitui, então a Raquel e o Rivalino. O veto está em votação. A votação será por ordem alfabética. Convoco o vereador Davi. Ok. Convoco o vereador Demilson. Convoco o vereador José Ferreira de França. Convoco o vereador Silvio Dutra. Convido o vereador Zilmar para assumir os trabalhos. Convoco o presidente Valcimar. Convoco o vereador Walter Neves de Moura. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima.
Convido os responsáveis para fazer a contagem, os vereadores que queiram acompanhar. Votos favoráveis ao veto? 6 votos. Votos contrários ao veto? 1 voto. Portanto, o veto do projeto é mantido. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 7ª sessão extraordinária de 2023, às 12 horas.